Nossa, passou baixinho aqui, vocês viram? Oi, gente, estou aqui mais uma vez para nossa conversa, nosso bate-papo. E às vezes eu me pergunto por que eu estou fazendo isso, né? Primeiro eu tenho um chamado, um desejo de me comunicar com as pessoas. Essa necessidade de me comunicar talvez seja por causa da minha onda encantada no sincronário Maia, que é a onda do vento. E o vento é a comunicação do espírito. E como eu comecei um processo de autoconhecimento há um tempo atrás, eu sinto uma necessidade, um impulso de dividir isso com as pessoas. Claro que eu comecei a fazer esse movimento de compartilhar o que eu tenho aprendido com pessoas do meu convívio diário e com pessoas que também estão estudando sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a sentir necessidade de fazer essa conversa, esse bate-papo nas redes sociais. E aí isso foi se ampliando, tem se ampliado, eu tenho conversado muito com as pessoas também em inbox, tenho tido muitas respostas positivas desse bate-papo e eu acho importante fomentar, não dando respostas, porque eu não tenho resposta nenhuma, eu respondo as minhas questões diariamente, mas principalmente trazendo dúvidas. Por quê? Porque eu comecei a ver que esse sistema que a gente engole, né, que colocam pra gente desde que a gente é criança e na nossa família, na sociedade, na escola, esses sistemas todos, a partir de um autoquestionamento, eu comecei a ver que eles não funcionam para mim. Então, quando eu comecei a me questionar se o sistema que está aí posto para todo mundo me servia, eu cheguei à conclusão de que não me servia. E eu não falo nem de sistema político, sistema de ensino, sistema familiar, não falo nem disso, porque eu acho que essas coisas todas são sintomas de um problema muito maior, de um problema muito mais grave, que é a falta de autoconhecimento. E a gente não é encorajado a olhar para dentro, muito pelo contrário. Eu acho, desculpa a palavra, até uma sacanagem do sistema social nos encorajar o tempo inteiro e nos ofuscar com propagandas e com ideias de como a gente deve ser, que são completamente contrárias ao caminho que a gente realmente deve trilhar. E que caminho é esse? Não é nem que deve, tá, gente? Eu não quero aqui ditar regra nenhuma, mas eu comecei a perceber que esse caminho para fora, em busca de uma realização externa, em busca de conquista, em busca de um lugar ao sol, eu comecei a ver que isso não me trazia nada de felicidade, de bem-estar. E eu sou uma pessoa que já realizei bastante coisa na vida. E nos momentos de maior realização, muitas vezes eram os momentos onde eu estava menos feliz, onde eu estava mais insegura. Por quê? Porque dentro de mim não existia um centramento, não existia uma inteireza, não existia uma verdade. Esse mundo que puxa a gente para fora o tempo inteiro e nos incentiva a agradar os outros, cria um movimento que é completamente contrário ao movimento que a gente deveria fazer para encontrar esse lugar de tranquilidade, de inteireza. Então, eu comecei a derrubar muitas crenças que eu tinha, né? Eu comecei a trilhar esse caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro e a descobrir que a minha base estava completamente desequilibrada. Essa base é o que vai dar sustentação a qualquer voo que a gente queira dar, a qualquer ascensão espiritual, a qualquer realização maior na vida. Então, eu quero falar dessas bases para você porque foi quando eu, há algum tempo, descobri que eu precisava trabalhar o quê? Trabalhar meu corpo, aceitar meu corpo, aceitar a prosperidade financeira e aceitar a minha criança interna. Então a base, ela pode se ampliar para muitas outras facetas do nosso ser, mas essas 3 facetas eu elegi como um tripé fundamental para que eu pudesse crescer
emocionalmente ou espiritualmente, como você quiser chamar isso daí. Então, o corpo, a gente precisa aceitar a nossa materialidade, aceitar que que a nossa espiritualidade vai se manifestar através de um corpo. E como é que essa alma se manifesta através do meu corpo? É nas coisas que eu penso, nas coisas que eu falo e nas coisas que eu faço. Eu percebi que esse corpo é a manifestação da minha alma. Então ele precisa ser aceito, ele precisa ser atendido nas necessidades dele, nos cuidados. Então, a primeira coisa é a gente poder se cuidar, a gente poder ter saúde, para poder transitar no mundo de uma maneira leve, né? Porque uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa que não se cuida, ela não tem nem consciência da importância de estar aqui habitando esse corpo temporariamente. Então, no momento que eu comecei a valorizar a minha saúde, ainda mais do que eu valorizava, porque muitas vezes eu cometi alguns deslizes que no momento que eu adquiri consciência eu parei de cometer. Então, à medida que eu fui me conscientizando de que essa minha passagem aqui na Terra é transitória e que é importante para o meu crescimento emocional, espiritual, eu comecei a entender por que eu preciso cuidar do meu corpo. Então, na maneira de me relacionar com o meu corpo, já começou uma nova consciência de não sobrecarregar, nem com esforço físico, nem com comida. E é muito interessante porque à medida que eu fui tendo esse cuidado com o corpo, ele foi correspondendo de uma maneira muito positiva. Eu fui percebendo que a minha energia aumentou, se ampliou, que a minha capacidade de grandes jornadas de trabalho também se ampliou. Por outro lado, essa máquina, né, que a gente sabe operar pouco, começou a corresponder também manifestando muito prazer em vários sentidos. Então a negação do corpo é um dos primeiros motivos para a gente não ascender espiritualmente. Porque o corpo vai manifestar necessidades e desejos que se a gente não atende ou não procura entender o porquê desses desejos, a gente não consegue passar para outros níveis de amadurecimento, de evolução. Então eu percebi que o primeiro degrau como transição para níveis, né, mais sutis de aprendizado era aceitar meu corpo, dar muita atenção para ele e buscar ou satisfazer ou entender qualquer tipo de desejo que eu sinta e acolher isso com muito amor e com muita receptividade e até com gratidão. A meu corpo ser tão vivo e manifestar tanta vitalidade e tantos desejos, seja desejo de correr, de fazer ginástica, ou de dormir, ou de namorar, de qualquer coisa. Assim, eu parei de julgar todos os desejos do meu corpo, porque eu percebi que eles podiam sinalizar caminhos que só me fariam enxergar alguma coisa nova e importante para a minha jornada. Então, eu percebi que o corpo é uma ferramenta importante na transcendência aqui nesse plano, né, que a gente está vivendo. Aí tem a materialidade da abundância financeira, da prosperidade financeira, que a gente também vem de uma sociedade que condena muito isso, que julga muito isso. Tudo que a gente conhecia de religiosidade, de espiritualidade, era considerado contrário à prosperidade financeira. Isso nas religiões aqui ocidentais, né? Porque existem algumas religiões que não, que louvam a prosperidade financeira, né? E que até buscam como prova de capacidade espiritual. E eu hoje acho que sim, porque a abundância, a prosperidade, ela se manifesta em vários níveis, inclusive no nível material. E se a gente começa a ser capaz de manifestar a prosperidade, a gente começa a poder até ajudar as pessoas a ser autossustentável, não dar trabalho para ter que estar as pessoas tendo que ajudar a gente ou sustentar a gente de alguma forma, sustentar financeiramente, sustentar tendo que apoiar para cada passo que a gente vai dar,
fica dando trabalho para todo mundo. Então, à medida que eu fui adquirindo minha autonomia emocional, pessoal, financeira, eu fui percebendo que essa é uma das maneiras do universo pedir que a gente cresça. É ser, no mínimo, autossustentável e não ficar dando trabalho para os outros, né? Se gerir. Parar de ficar pedindo ajuda, parar de ficar choramingando, parar de ficar reclamando. Então, uma das coisas mais deliciosas desse caminho é encontrar minha firmeza. Foi encontrar minha firmeza e parar de reclamar e botar a responsabilidade nos outros, porque cada vez que eu coloco a responsabilidade em outra pessoa, eu estou entregando para essa pessoa ou para esse sistema o meu poder. Então, esse poder de transformação e de me levantar quando eu caio, não é de ninguém, é meu. Toda vez que eu me colocar, que eu dizia que alguém era culpado de alguma coisa, ou um sistema político, ou um sistema religioso, era culpado de qualquer coisa da minha vida, eu estava entregando para esse sistema ou para essa pessoa o meu poder de mudança, de transformação. Então, essa foi uma sacada assim que fez uma grande diferença na minha vida. E aí, voltando para a prosperidade financeira, quando eu falo disso, eu não estou falando de ter dinheiro acumulado na conta bancária, não tem nada a ver com isso. A prosperidade que eu hoje busco me colocar, né, esse fluxo de prosperidade financeira na vida, é eu ter sempre tudo que eu preciso. Então não é acumular nada, mas o tempo inteiro onde eu estiver transitando, o universo vai me trazendo tudo que eu preciso. E isso tem sido assim muito impressionante. Isso está baseado na sabedoria da incerteza, que alguns pensadores falam, como Deepak Chopra, com o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que eu li na minha adolescência e me influenciou tanto naquela época. Hoje eu tenho resgatado muitos ensinamentos que cruzaram o meu caminho, né, nos últimos anos, nos últimos 30 anos. E esse foi um deles, né, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro bem fininho, assim, um livro que você lê rápido e é tão fundamental, e é tão simples, e é tão verdadeiro, e tem essa sabedoria da incerteza. Para a gente entrar no fluxo da verdadeira prosperidade, a gente precisa confiar. E aí, falando de confiar, eu vou falar dessa criança interior, que é um aspecto que eu tenho aprendido nos últimos anos, que eu não conhecia, que é uma criança interna que a gente carrega. É como se eu tivesse um filho, eu tenho um filho, Guilherme, mas é como se eu tivesse um filho dentro de mim, que eu preciso cuidar, que eu preciso dar amor, que eu preciso dar colo, que eu preciso dar atenção. E todos nós temos essa criança, homens e mulheres. Essa criança é um aspecto do nosso ego, da nossa personalidade. E como a gente, né, principalmente o mundo ocidental, não sabe nada sobre esse aspecto da nossa personalidade, essa criança fica completamente abandonada. Então, todo o trauma que a gente passou até os 7 anos, toda a vergonha que a gente passou, humilhação, fica tudo trancado nessa criança. E essa criança, quando não recebe atenção, quando não recebe o nosso colo, ela se manifesta na nossa vida como carência. Toda vez que a gente está buscando a atenção do outro, o amor do outro, muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes é a nossa criança interna precisando ser acolhida. E quem pode dar colo para essa criança interna somos nós, não é o outro. Então, olha que chave preciosa para a gente começar a tapar nossos buracos de carência. É a gente dar colo para a gente mesmo, mas nesse aspecto de uma criança que precisa de coisas muito simples. Então, eu também me dei conta de que a arte é uma das grandes alegrias dessa criança interna. Então, toda vez na minha vida que eu estava produzindo muito artisticamente, eram os momentos mais felizes, era onde eu me distraía das picuinhas, das bobagens do dia a dia, das intrigas, era onde eu me sentia mais realizada e criativa e poderosa, assim, no sentido de estar inteira, de estar forte, porque a minha criança interna estava muito satisfeita com tudo que eu estava fazendo. Quando eu estava
ao contrário disso, lidando com coisas muito sérias da vida, que a gente também precisa lidar, lidando com problemas dentro de relacionamento, lidando só com conta para pagar, quando eu estava só com o aspecto sério da vida, sem dar importância para as brincadeiras, para um banho de cachoeira, para uma dança, para cantar, qualquer manifestação que pode ser chamada de infantil, eu ficava muito enfraquecida, eu ficava muito dividida internamente e me sentindo insegura, me sentindo frágil, incapaz de qualquer realização. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com isso é que, ok, pessoas vão cruzar nosso caminho e trazer mensagens, informações muito valiosas, mas primeiro a gente tem que estar com os olhos muito abertos para essas mensagens. E segundo, todo o trabalho de olhar para essa criança, de voltar ao passado para entender tudo que essa criança passou e dar colo e poder dizer para ela, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar mais ninguém te humilhar, eu não vou deixar mais ninguém te machucar. Todo esse trabalho é a gente com a gente mesmo. É um mergulho interno, é meditando, é pensando, é entrando em contato. Aí também cada um vai descobrir a sua maneira de fazer contato com essa criança. Então eu entendi porque que em muitos momentos da minha vida eu botava uma música e começava a dançar quando eu estava muito angustiada, ou porque quando eu cantava aquilo me aliviava a alma, ou porque quando eu estava no palco todos os problemas eram canalizados, todos os monstros eram jogados ali naquela cena e transmutados em arte. Eu comecei a entender tudo isso que eu fazia intuitivamente. E o bom de ter consciência desses processos é que hoje, quando eu estou me sentindo fragilizada por qualquer questão, eu busco essas ferramentas e eu dou colo para minha criança e eu falo com ela. Isso é uma coisa muito recente na minha vida e eu já estou percebendo o poder desse contato, dessa consciência. Então esse tripé da gente aceitar o nosso corpo, prestar atenção aos nossos desejos, aos nossos impulsos, da gente ser capaz de materializar financeiramente, de ser autossustentável e a nossa capacidade de ser pai ou mãe da nossa criança interna traz uma inteireza e uma potência muito interessante para a nossa vida. E no momento que também a gente consegue ser pai ou mãe da nossa criança interna, essa criança que muitas vezes passa na frente para lidar com as pessoas, para comandar as nossas relações de uma forma imatura, infantil, criando intriga, criando desavença, essa criança pode ficar no lugar de só assumir a nossa vida na hora da brincadeira. E a gente, como adulto, como pai ou mãe dessa criança, vai assumir nossas relações, nossa profissão, com muito mais maturidade, em vez de estar sobrecarregando essa criança que, por malcriação, por insatisfação, está atrapalhando nossa vida, porque ela atrapalha mesmo. Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês, é fruto de muita autoobservação, também pela idade, pelo caminho que eu tenho tido, assim, de olhar para dentro e olhar tudo que eu trago de resultado para a minha vida, me deu muita vontade de compartilhar com vocês esses aprendizados que eu tenho tido. Tem sido importante para mim e pode ser bem importante para vocês também, tá bom?